Você que soltou essa história no começo aqui, Mauro, sobre que eles deveriam jogar mais aproximados, não seria uma boa opção mesmo, como disse o Trajano? O cara tá no começo do trabalho, né? Embora tenha tido um mês aí para treinar. Faz uma coisa que já está mais ou menos resolvida, né? Mais ou menos estabelecida. Por que não, né? Mas ele faz questão de encaixar o Rafinha no time, tem cobrança pela escalação do Endrick. Enfim, me parece que o Dorival ele ainda não tem uma ideia muito clara do que ele pretende. É, Também me parece também ele muito preocupado em acomodar certos jogadores e tentar compor para que todos possam jogar. Tem uma outra coisa que ele se apega muito, por exemplo, alguns jogadores que ele convoca e até ele escala porque trabalhou com os caras, acho que isso também acaba pesando muito. Acho que o jogo de ontem serve para ele fazer muitas reflexões e tentar abrir um pouco mais a mente, né? É, Acho que não tem atenuante do gramado, a dificuldade para jogar daquela maneira. É um time que não está no estágio de outras equipes que disputam a competição, mas ele precisa mudar, especialmente tirar mais a dupla de ataque do Real Madrid. Ele tem a dupla de ataque do Real Madrid. Se o Ancelotti tivesse aceitado treinar a seleção e tivesse assumido, ele ia escalar esse time que vimos ontem? Provavelmente não. Provavelmente não. Ele ia tentar alguma outra É. alternativa. E ontem isso ficou bem claro, assim, a distância dos dois. Por que o Rodrigo pegou mais na bola e jogou melhor? O Rodrigo joga mais livre. Pega o mapa de calor para ver. O Rodrigo joga circulando por todo o ataque. Direita, esquerda, centro, vem buscar a bola, então ele é acionado mais vezes. O Vinícius fica confinado da ponta esquerda. Não sai dali. Ele mesmo falou depois do jogo, estou numa posição diferente. E qual foi o crescimento do Vinícius no Real Madrid? Quando ele deixou de ser um ponto esquerda para ser um atacante, que joga pela esquerda, mas que pode transitar com liberdade por outros setores do campo, inclusive fazendo gols. Agora, num jogo, você não vai ter espaço, vai ter tudo fechado, sabe que o adversário vai jogar dessa maneira, e o gramado tem essas características peculiares, evidentemente você tem que pensar numa outra estratégia. E acho que o Dorival não planejou bem, ele não conseguiu executar bem ali aquilo que deveria. Mas, repito, é um jogo, cara, é um jogo. E vai ser assim. Não vai virar uma seleção maravilhosa do passe de mágica. A geração atual do Brasil tem bons e ótimos jogadores, mas não tem jogadores acima da média. Não tem super craques. Tem candidatos a craque e tal, a jogador, pode ser o melhor do mundo. Tem, mas não tem jogadores vários de. Se você pega no passado, outros laterais, volantes, zagueiros, são bons jogadores. Então, o jogo coletivo ele é fundamental para esse time funcionar. E não se faz o time jogar coletivamente bem em pouco tempo. Tá? Ainda mais com as mudanças que aconteceram. Saiu o Tite, entrou o Diniz num mandato tampão, esperava-se o Ancelotti, aí o italiano não vem, chega o Dorival, que foi uma escolha meio que automática ali, quem está disponível, tudo que veio bem, aí o Dorival ganhou títulos. Né? Por exemplo, se fosse avaliar o trabalho do Dorival para valer no ano passado, a campanha do São Paulo do brasileiro, ele não seria o técnico da seleção. Ele não seria. Mas o passo de mágica ele ganhou uma supervalorização e está numa situação que eu acho que ele nunca se imaginou. Porque há pouco tempo atrás ele não se imaginava. E tudo isso está tudo dentro de um contexto. Tudo dentro de um contexto. E, evidentemente, se o Brasil for mal, vão falar da queda do técnico, que tem que trocar, que tem que colocar outros, essa coisa toda. E vai ficar sempre igualzinho nos times de futebol. Né? É igualzinho nos times de futebol. A seleção é a mesma coisa. E vai ser difícil contra o Paraguai também, vai ser duríssimo. Vai ser mais complicado, talvez ainda, porque o Paraguai, em tese, talvez ataque o Brasil. Né? Porque ontem a Costa Rica não finalizou nenhuma vez. O Paraguai, imagino, vai em algum momento tentar, pelo menos, fazer um gol no Brasil. O que Até pode tornar a precisa, partida né? mais perigosa. Até porque perdeu já, né? Precisa. A Costa Exatamente. Rica estava Perdeu. pronto. É. E o Brasil Aqui, de ó. ontem motiva o Paraguai a ousar um pouco mais. Vem cá, se eles não ganharam Sim. da Costa Rica, eu sou o Paraguai. Eu posso ir lá e espetar um gol nos caras e ganhar esse jogo. Eu preciso ganhar. Se pode. É isso aí. O Brasil de ontem encorajou os adversários, evidentemente, que ficou muito claro o estágio muito inicial de um trabalho. Aqui, ó, o João Pedro Cavierque manda aqui o seguinte, ó. Esse campo pequeno seria ótimo para o estilo de jogo do Diniz, de compactação de jogadores no mesmo setor. Entendeu, Danilo? Tá O disponível no Mauro falou mercado. que a seleção não tem um super craque. Tinha um na arquibancada, vou insistir. O Neymar estava lá e reclamou ainda que o Vinícius foi. Ele é um super craque. Eu Não, queria Ele é um fazer. super craque. Mas foi, não Eu foi? queria Foi um fazer o dia. registro. Aliás, nós Eu queria continuamos fazer o tratando o registro. Neymar como se o Neymar fosse um jogador em atividade. O Neymar não joga bola há muito tempo, gente. É verdade. Anos. A gente Tem continua razão, tratando o Mauro. Neymar como se ele fosse. O Neymar não joga há quanto tempo? É o craque da imaginação das pessoas. Me diz o último grande jogo do Neymar na vida dele, por clube, seleção. Vai buscar lá no PSG na temporada retrasada. Olha aqui, É eu verdade, tem queria razão. lembrar, o Arnaldo fez referência a ele,
Que injustiça dos deuses dos estádios em relação a Luka Modric. Ele não merecia fazer a sua última Eurocopa, sair da maneira como saiu depois do que aconteceu ontem contra a Itália. E quero deixar na cabeça de vocês uma dúvida. Perdão. Será que o James Rodrigues tem alguma diferença a tirar com o Dorival Júnior? Com Dorival Júnior? Ah, é verdade, tem isso. Aliás, o Arnaldo falou uma coisa aqui, vou passar para o Danilo também e para o Trajano. E todo mundo está falando aqui que os jogadores jogam melhores nos seus clubes do que na seleção. O Rames, nesse aspecto, ele é o inverso disso. Ele nem joga no clube dele e na seleção é um outro negócio. Aí, um amigo meu, São Paulino, falou assim, quem você prefere jogar ao lado de quem? Do Ferreirinha ou do Darwin Nunes? Na verdade, ele se poupa no São Paulo. Do Luiz Dias, desculpa. Para jogar na seleção. Ele se poupa no São Paulo para jogar na seleção. Né? Saiu aclamado de campo. Saiu aclamado. Foi substituído no final. E deu 2 passos ali, colocando cruzamento na cabeça dos jogadores. Só voltando ao que o Arnaldo falou, então o problema do Brasil, um dos problemas, nós estamos analisando vários, que o time ainda não está definido, é que não é ali o ataque só, a falta de proximidade entre o Vinícius encostado na ponta esquerda. Gostei que o Mauro falou, porque o de relação ao Rodrigo. O Rodrigo, aliás, é o jogador que mais se destaca na seleção, no ataque, porque tem espaço para se locomover e tal. Mas o que falta para o Brasil, então, Arnaldo, é o Toni Kroos, que a gente não tem. Cairia bem, né? Não é? É um jogador dessa qualidade. O problema do Brasil está mais no meio de campo que no ataque, talvez. Eu acho. Está mais no meio de campo que no ataque. Há tempos. Mas não tem. O Rames não solucionaria. Não sei se o Danilo. É que o Danilo também. Mas assim, Danilo, eu vou citar 2 caras que também brilhavam muito pelas suas seleções de meio de campo, mas que nos clubes e foram jogar em vários clubes e não. Assim como o Rames. O Jorge Raggio Romeno, aí foi jogar depois no Barcelona e tal, nunca conseguiu fazer a mesma coisa. Nas Copas era uma coisa maravilhosa. Aliás, o filho dele está jogando na Eurocopa agora com a 10 da Romênia. E não sei se vocês lembram de um belga, 10, Enzo Scifo. Jogou 2 Copas, 2010. Eram meio-campistas maravilhosos. Tal. E aí o cara com a seleção tinha um envolvimento. Arnaldo, sabe qual é o problema? Nós estamos falando da falta ali de coisa de jogador mais cerebral, mais talentoso, no meio de campo e tal. Tudo leva para o Danilo levantar a bola, sabe de quem? Sabe de quem? Rafael Veiga. Que isso? Olha só onde ele vai chegar, hein? Olha onde ele vai chegar, hein? Não o Rafael Veiga nem no Palmeiras, pô. Não, o Rafael Veiga tá melhorando agora. Tá melhorando, olha aí, tá melhorando, olha lá. Rafael Veiga tá melhorando agora, mas acho que na seleção ele nunca conseguiu mostrar o mesmo ritmo que, mesmo nos treinos, às vezes que ele pôde ser convocado, ele não conseguiu. Eu acho que o momento do Arnaldo aqui, para brincar com o Arnaldo, mas o Rames jogou bem ontem porque tinha o Richard Rios jogando por ele atrás, fazendo tudo aqui, é por isso, né? Jogou bem, jogou muito bem o Richard Rios. Não, o Richard Rios joga bem. Agora, sobre a seleção, e é uma comparação, essa questão do pouco tempo de trabalho e mudança de ambiente, a gente vai lembrar, quando o Tite pegou a seleção jogava nada, estava num dos piores momentos, correndo o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Ele pegou a seleção e o Brasil reagiu imediatamente, tanto que o Brasil foi para a Copa de 2018 como um dos grandes favoritos, porque a seleção do Tite jogou muito bem por um bom tempo e reagindo muito rápido depois do trabalho que o Tite pegou. O que ele fez naquele momento? Fez uma seleção que jogava em torno do Neymar, e bancou o Gabriel Jesus, que a gente vai lembrar, na época estava ali saindo há pouco tempo do Palmeiras e tal, e o Gabriel Jesus e o Neymar dividiram a artilharia da seleção naquele momento. O que aconteceu? Chegou na hora da Copa, o Neymar machucou, e o time que estava montado em torno do Neymar não sabia mais o que fazer, tanto que a gente vai lembrar, ele teve que sacrificar o Gabriel Jesus, voltando para marcar. Gabriel Jesus é marcado até hoje por não ter feito nenhuma boa Copa, praticamente não fez gol e tal.
Então, o Dorival tem esse exemplo, né? Ele poderia, de repente, pegar um time e tentar montar em torno do Vini, em torno do Rodrigo, mas, ao mesmo tempo, se ele estiver pensando lá na frente, na Copa do Mundo, como ficaria caso isso acontecesse, né? Mas essa questão de fazer um time reagir e jogar bem coletivamente rápido, a gente tem o Tite de exemplo não tão longe assim. E ele conseguiu fazer um bom trabalho, mas chegou na Copa, a principal cartada dele machucou, não estava 100%, e aí o Brasil não conseguiu jogar do jeito que a gente imaginava, sofreu para passar na primeira fase e acabou eliminado daquela forma que a gente lembra contra a Bélgica. Mas eu acho que diante de todas as dificuldades, e campo, gramado e tudo, eu acho que daria para ter feito, sim, o Dorival ter feito um início melhor de Copa América pela seleção brasileira. Com um detalhe, né? Teve bastante tempo aí para treinar. Foi um período de preparação de Copa do Mundo, né? Trajano, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Mutado. Você está mutado. Vou fazer uma pergunta para você. A gente já está chegando ao final. Primeiro eu vou ler aqui a mensagem do Álvaro B. Thomas, que ele fala: metade do time da Colômbia joga no Brasil. Só tem um craque que é o Luiz Dias. Quando o time é organizado, o craque rende. Então eu vou fazer uma pergunta para você, Trajano, e daqui a pouco tem uma imagem para mostrar. A pergunta é a seguinte: o Rames jogaria na seleção brasileira? Primeiro eu quero fazer a pergunta seguinte. O Evanilson foi convocado e está lá. Você acha que ele vai ser aproveitado alguma vez no esquema do nosso querido Dorival? É bom lembrar que tem é o único centroavante. É o único centroavante convocado. Porque o Hendrick não é um centroavante, não é? O Rami Rodrigues? Boa pergunta, hein? Eu acho que o negócio dele é a seleção da Colômbia, ficar entre os seus, né? Porque se fosse o Rami Rodrigues de anos atrás, que fez aquele golaço na Copa, o Rami Rodrigues com menos 10 anos, sei lá, no auge, talvez até pudesse. Mas o Rami Rodrigues hoje é um jogador mais limitado fisicamente, sabe jogar, e se dá bem na seleção do país dele, junto aos seus, com a camisa da Colômbia. Eu quero ver até se em Brasil e Colômbia, como é que ele vai se comportar. Mas também não dá para julgar o Rami Rodrigues por uma ou duas partidas na seleção da Colômbia, né? Tem outros valores na seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia vem bem, é um dos candidatos ao título dessa Copa América. E é um paralelepípedo. Não, é um paralelepípedo na estrada no Brasil. O Brasil vai ter que ganhar na Colômbia, não é? É verdade. Para seguir em frente. Nossa enquete ficou assim, Trajano. O que achou da estreia da seleção? Campo pequeno atrapalhou, 10%. Faltou competência, 61%. Faltou sorte, 6%. Dorival errou, 22%. Batemos a nossa meta de like e passamos por 500 likes, 5.500 likes. Vamos deixar aqui no final uma mensagem e as considerações finais. O chefe da delegação brasileira, o Júlio Casares, postou. Não, peraí. Olha lá. A seleção criou muitas oportunidades e o gol não saiu. Trabalho continua e vamos para Las Vegas com o mesmo espírito para propor o jogo como foi aqui. Seguimos com muita confiança nesse grupo e no trabalho em desenvolvimento. Estamos juntos. Ele vai jogar em Las Vegas. Júlio Casares. Entendi. Ele pôs uma foto abraçando o Neymar também. Ele com o Neymar no vestiário, enfim. E para Cartola brasileiro, representado aí pelo nosso querido Casares. É uma vergonha. Olha o primeiro comentário ali, ó. Vai cuidar do São Paulo e colocar ordem naquela bagunça. A galera. Olha a carinha de satisfação dele. Olha a pinta do vai plantar batata. Vai jogar Blackjack. Eu estarei em Vegas, só para avisar, viu, Tirone? Próximo posse de bola, representante vai para Vegas. Brincadeira, você tá vendo isso, Trajano? O cara já tá lá, vai estar em Vegas já. Agora, só voltando ao Richard Rios, sabe por que ele jogou bem ontem? Ele não saiu do salão? Ele não foi descoberto no futebol do salão? É verdade. Estava em casa ontem. Jogou para chuchu mesmo. Qual?